Fala galerinha, tudo bem? Bem-vindos! Vamos dar sequência aqui à nossa série de leitura da Constituição. Vamos falar agora da sequência, falar do Superior Tribunal de Justiça, ainda as funções do Poder Judiciário aqui na nossa Constituição. Essa é a nossa série Lei Seca, nós estamos fazendo a leitura e nós estamos pontuando naqueles pontos que a gente entende que é mais objeto de questão de prova. A gente vê que cai em prova, aí a gente traz alguma situação hipotética, algum exemplo, alguma coisa que possa auxiliar aí na resolução de questão de prova. Mas no todo nós estamos trazendo aqui a lei seca da Constituição, estamos trazendo todos os artigos para você aqui da Constituição, toda ela a lei integral. Vamos lá então, aqui continuando a nossa série, nós estamos na seção 3 do Superior Tribunal de Justiça, artigo 104. O Superior Tribunal de Justiça compõe-se de, no mínimo, 33 membros. Olha, no Supremo Tribunal Federal são 11, aqui são 33 no mínimo, né? Aí nós temos esse parágrafo que foi revogado, mas em compensação nós temos um outro aqui, ó, um outro emenda constitucional 122 de 2022 que diz o seguinte: os magistrados do Superior Tribunal de Justiça serão nomeados pelo Presidente da República entre brasileiros com mais de 35 e menos de 70 anos de idade, notável, saber jurídico, reputação ilibada depois de aprovado e a escolha pela maioria absoluta do Senado Federal, sendo, no caso aqui, nós vamos trazer aqui sobre isso agora, e aí nós vamos aqui a indicação, como é que faz para ele ser, ministro do Superior Tribunal de Justiça. Primeiro, 1/3 é escolhido entre os juízes do Tribunal Regional Federal e 1/3 entre os desembargadores dos tribunais de justiça, indicando em lista tríplice pelo próprio tribunal. 1/3 em partes iguais dentre advogados e membros do Ministério Público Federal, Estadual e Distrito Federal e territórios, alternadamente indicado na forma da lei, no artigo 94. Então aqui são os pretensos, os indicados, 1/3 entre juízes de tribunais regionais federais e 1/3 dentre desembargadores dos tribunais de justiça, no caso indicado entre lista pelo próprio tribunal. Um outro terço, em partes iguais entre advogados e membros do Ministério Público Estadual, do Distrito Federal e dos territórios, tá bom? São os membros. Artigo 105, compete ao Tribunal de Justiça. Vamos lá. Competência do Tribunal de Justiça, do Superior Tribunal de Justiça. Processar e julgar originariamente. Vamos ver quem é que eles podem julgar, A. Crimes comuns, os governadores de estado, do Distrito Federal e de responsabilidades, os desembargadores de tribunais de justiça dos estados e do Distrito Federal, membros dos tribunais de contas de estados e do Distrito Federal, os dos tribunais regionais federais, dos tribunais regionais eleitorais e do trabalho e membros do Conselho ou do Tribunal de Contas de um município ou Ministério Público da União que oficie perante tribunais. A linha B aqui revogada, e aí nós temos uma segunda B, que é a redação dada pela Emenda Constitucional 23 de 1999, que diz o seguinte: os mandatos de segurança e os habeas datas contra ministros de Estado, comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica e do Tribunal também é de competência aí do Superior Tribunal de Justiça. Assim aqui nós temos uma revogada, redação inconstitucional, redação dada aí da Constituição pela Emenda Constitucional 22 de 1999, e aí nós temos uma nova aqui, redação, a linha C, redação dada pela Emenda Constitucional 23 de 1999, que diz que os habeas corpus, quando o coator ou paciente for qualquer das pessoas mencionadas nas alíneas A, ou quando o coator for tribunal sujeito à sua jurisdição, ministro de Estado, comandante da Marinha, do Exército ou da Aeronáutica, ressalvadas as competências da Justiça Eleitoral, também são de competência aí
do Superior Tribunal de Justiça. D. Os conflitos de competência entre quaisquer tribunais, ressalvadas as dispostas no artigo 102, inciso 1, no caso, e a linha O, bem como entre tribunais e juízes a ele não vinculado e entre juízes vinculados a tribunais diversos. Ou seja, há um conflito, uma guerra, um embate entre tribunais, resolvido, portanto, pelo Superior Tribunal de Justiça. As revisões criminais e as ações decisórias de seus julgados. F. A reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões. G. Os conflitos de atribuições entre autoridades administrativas judiciárias da União ou entre autoridades judiciárias de um Estado e administrativa de outro ou do Distrito Federal ou entre as da União. H. O mandato de injunção, quando elaborado na norma reguladora, for atribuído de órgão ou entidade da autoridade federal, da administração direta ou indireta, excetuados os casos de competência do Supremo Tribunal Federal e órgãos da Justiça Militar ou da Justiça Eleitoral, da Justiça do Trabalho ou da Justiça Federal, também é de competência ali do Superior Tribunal de Justiça. E a homologação de sentenças estrangeiras e a concessão e executar cartas rogatórias, incluído pela Emenda Constitucional 45 de 2004, também é de competência do Superior Tribunal de Justiça. J. Os conflitos entre entes federativos ou entre estes e o Comitê do Imposto sobre Bens e Serviços relacionado aos tributos previstos nos artigos 156A e 195, inciso 5, incluído pela Emenda Constitucional 132 de 2023. Julgar em recursos ordinários, também competência, a linha A, os habeas corpus decididos entre única ou última instância pelo Tribunal Regional Federal e pelo Tribunal dos Estados, do Distrito Federal Território, quando a decisão for denegatória. B. Os mandatos de segurança decididos em única instância pelo Tribunal Regional Federal ou pelos tribunais dos estados, do Distrito Federal e Território, quando denegatória a decisão. C. As causas de que foram partes Estado estrangeiro ou órgão institucional de um lado ou de outro, município ou pessoa residente ou domiciliada no Brasil. 3. Julgar em recurso especial as causas decididas em única e última instância pelo Tribunal Regional Federal ou pelos tribunais dos Estados, do Distrito Federal, do Território, quando a decisão de recorrida. A. Contrariar tratado ou lei federal ou negar-lhe vigência. B. Julgar válido ato do governo local contestando face à lei federal. C. Der à lei federal interpretação divergente de que lhe haja atribuído pelo tribunal. E aí nós temos essa parte aqui que foi revogada. Parágrafo 1º. Funcionarão junto ao Superior Tribunal de Justiça, primeiro, a Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrado, cabendo-lhe, entre outras funções, regulamentar os cursos oficiais para ingresso e promoção na carreira. 2. O Conselho da Justiça Federal, cabendo-lhe exercer a função da lei, a supervisão administrativa e orçamentária da Justiça Federal de primeiro e segundo graus como órgão central do sistema e com poderes correcionais cujas decisões terão caráter vinculado. Parágrafo 2º. No recurso especial, o recorrente deve demonstrar a relevância das questões de direito federal infraconstitucional discutidas no caso nos termos da lei, a fim de que a admissão de recurso seja examinado pelo tribunal, o qual somente pode dele não conhecer com base nesse motivo pela manifestação de 2/3 dos membros do órgão competente para o julgamento, incluído pela Emenda Constitucional
125 de 2022. Parágrafo 3º. Haverá a relevância de que trata o parágrafo 2º deste artigo nos seguintes casos. Primeiro aqui, ações penais, ações de improbidade administrativa. 3. Ações cujo valor da causa ultrapasse 500 salários mínimos. 4. Ações que possam gerar inelegibilidade. 5. Hipótese em que o acordo recorrido contraria a jurisdição dominante do Supremo Tribunal Federal. E por seguinte, outras hipóteses previstas em lei, redação dada incluída pela Emenda Constitucional 125 de 2022. Dando sequência, seção 4 dos Tribunais Regionais Federais e dos Juízes Federais. Vamos entender o que são, quais as competências que faz, esses órgãos, esses tribunais. Artigo 106, são órgãos da Justiça Federal. Vamos lá. Os Tribunais Regionais Federais e os Juízes Federais. Artigo 107 aqui diz que os Tribunais Regionais Federais compõem-se de, no mínimo, 7 juízes recrutados, quando possível, na respectiva região e nomeado pelo Presidente da República dentro brasileiro com mais de 35 anos e 70 de idade, sendo, e aí incluído pela Emenda Constitucional 122 de 2022, quinto dentre advogados com mais de 10 anos de efetiva atividade profissional ou membros do Ministério Público Federal com mais de 10 anos da carreira, os demais mediante promoção de juízes federais com mais de 5 anos de exercício por antiguidade e merecimento alternadamente. Parágrafo único revogado. Parágrafo 1º diz: a lei disciplinará a remoção ou a permuta de juízes de tribunais regionais federais e determinará sua jurisdição e sede. 2. Os tribunais regionais federais instalarão a junta itinerante com a realização de audiência e demais funções da atividade jurisdicional nos limites territoriais da respectiva jurisdição, servindo-lhe de equipamentos públicos e comunitários. 3. Os tribunais regionais federais poderão funcionar descentralizadamente, constituindo câmaras regionais, a fim de assegurar o pleno acesso à jurisdição, à justiça e em todas as fases do processo, incluído pela Emenda Constitucional. 3. Os tribunais regionais federais poderão funcionar descentralizadamente, constituindo câmaras regionais, a fim de assegurar o pleno acesso ao jurisdicionado, à justiça em todas as fases do processo. Artigo 108. Compete ao Tribunal Regional e aos Tribunais Regionais Federais: primeiro, processar e julgar originariamente. Primeiro, os juízes federais da área de sua jurisdição, incluindo da Justiça Militar e Justiça do Trabalho, nos crimes comuns de responsabilidade dos membros do Ministério Público da União, ressalvadas as competências da Justiça Eleitoral. B. As revisões criminais e as ações rescisórias de julgados seus ou de juízes federais da região. Os mandatos de segurança, habeas datas e do próprio contratos do próprio tribunal ou juiz federal. Os mandatos de segurança e habeas datas contra ato do próprio tribunal ou juiz federal. Os habeas corpus quando a autoridade coautora for juiz federal. E os conflitos de competência entre juízes federais vinculados ao tribunal. 2. Julgar em grau de recurso as causas decididas pelos juízes federais e pelos juízes estaduais no exercício da competência federal na área de sua jurisdição. Artigo 109. Aos juízes federais compete processar e julgar, primeiro, as causas em que a União, entidade, autarquia ou empresa pública federal forem interessada na condição de autoras, réis, assistente ou
oponentes, exceto as de falência ou de acidentes de trabalho, e as sujeitas à justiça eleitoral e as do trabalho. As causas entre estados, estrangeiros, órgãos ou organismo internacional e municipal, e município, ou pessoa domiciliada residente no país. 3. As causas fundadas em tratado ou contrato da União com estados estrangeiros ou órgão internacional. 4. Os crimes políticos e as infrações penais praticados em detrimento de bens e serviços ou interesse da União ou sua entidades autárquicas ou empresas públicas, excluídas as contravenções ressalvadas nas competências da Justiça Militar e da Justiça Eleitoral. 5. Os crimes previstos em tratado ou convênio internacional quando iniciada a execução no país, o resultado tenha ou devesse ter ocorrido no estrangeiro ou reciprocamente. 5A. As causas relativas aos direitos humanos e a referente ao parágrafo 5º deste artigo, incluído pela Emenda Constitucional 45/2004. 6. Os crimes contra a organização do trabalho e, nos casos determinados por lei, contra o sistema financeiro e ordem econômica financeira, compete ainda aos juízes federais, os habeas corpus em matéria criminal e sua competência, ou quando constrangimento prover autoridade cujo ato não estejam diretamente sujeito a outra jurisdição. 8. Os mandatos de segurança e habeas data contra ato de autoridade federal, excetuada os casos de competência dos tribunais federais. Os crimes cometidos a bordo de navios, aeronaves, ressalvadas as competências da Justiça Militar. Os crimes de interesse ou permanência regular no estrangeiro, a execução das cartas rogatórias após o ex-quatur e a sentença estrangeira após homologadas causas referentes à nacionalidade, inclusive a respectiva opção e a nacionalização. 11. A disputa sobre direitos indígenas. Parágrafo 1º. As causas em que a União for autora serão aforadas na sua jurisdição onde tiver domicílio ou por outra parte. 2. As causas intentadas contra a União poderão ser aforadas na seção judiciária em que for domiciliado o autor naquele onde houver ocorrido o ato ou fato que deu origem à demanda ou onde esteja situado a coisa, ou ainda no Distrito Federal. 3. A lei poderá autorizar que as causas e competências da Justiça Federal em que forem parte instituída de previdência social e segurado possa ser processado e julgado na Justiça Estadual quando a comarca do domiciliado do segurado não for sede na Vara Federal. Redação dada pela Emenda Constitucional 103 de 2019. 4. Parágrafo 4. Na hipótese do parágrafo anterior, o recurso cabível será sempre para o Tribunal Regional Federal na área de jurisdição ou juiz de primeiro grau. 5. Nas hipóteses de grave violação de direitos humanos, o Procurador-Geral da República, com a finalidade de assegurar o cumprimento de obrigações decorrentes de tratados internacionais de direitos humanos dos quais o país seja parte, poderá solicitar perante o Superior Tribunal de Justiça em qualquer fase do inquérito ou processo incidente de deslocação competência para a Justiça Federal. Artigo 110. Cada Estado, bem como o Distrito Federal, constituirá uma seção judiciária que terá por sede a respectiva capital e varas localizadas segundo estabelecimento em lei. Parágrafo único. Nos territórios federais, a jurisdição e as atribuições cometidas aos juízes federais caberão aos juízes da Justiça local na forma da lei. Tratamos sobre o Superior Tribunal de Justiça, sobre a Justiça Federal e juízes federais. Beleza? Seguimos com a nossa leitura aqui da Constituição, a Lei Seca, no próximo vídeo, dando sequência aí, tratando ainda sobre as funções do Poder Judiciário. Até a próxima.